Olá, turma. Essa será a nossa última aula da primeira unidade, chamada de gliconeogênese, como eu tinha já falado a vocês, a gente fechar o metabolismo de carboidratos. É uma aula super importante, e a imagem inicial dos slides já mostra o que é que nós vamos conversar hoje, né, que seria como é que o nosso corpo pode nos ajudar a controlar a glicemia em estados de jejum, de fome, situações similares. Né? E o processo que nos ajuda a sobreviver, digamos, nesses momentos iniciais, é o que nós chamamos de gliconeogênese. Então, é necessário que a gente conheça o que seria gliconeogênese. Né? Então, selecionei como pontos principais a gente contextualizar a aplicação importante para a gliconeogênese, a gente conhecer como é que nós produzimos glicose por componentes não glicídicos, e aí nós chamamos eles de precursores não glicídicos, vamos conhecer, saber de onde é que eles vêm, conhecer as reações, claro, até porque pegar um componente não glicídico e transformar em glicose não necessariamente é o inverso da via glicolítica. A gente vai precisar realizar um percurso um pouco diferente. Mas nós vamos precisar lembrar bastante da via glicolítica. Né? E, por último, como é que é regulado. Então, como sempre, a gente vê as reações, vê o contexto, vê como é regulado. Né? Então, a primeira pergunta que eu lanço para a aula seria essa. Quais são os mecanismos que mantêm a glicemia no jejum? Né? Então, que situações de jejum eu estou falando? Pelas imagens já dá para a gente ver que seriam pessoas que estão passando por imaginem que por dieta de restrição, por conta própria, por exemplo, em alguns momentos até orientado, mas vamos pensar assim, por conta própria fazendo uma restrição muito grande calórica para perda de peso, então são pessoas que podem precisar desses mecanismos, né? Bom, antes de dar os exemplos, quais são os principais mecanismos, né? Para poder vocês entenderem os exemplos, é necessário que eu diga. Então, existem dois. Um vocês já conhecem, que seria a glicogenólise. Quebrar a glicogênio nos ajuda a manter a glicemia no jejum. No entanto, o glicogênio dá conta de uma parte, muito no início. Quando o jejum é prolongado, a gente precisa da gliconeogênese, não é? Ou seja, utilizar outras fontes que não são carboidratos. Porque o glicogênio é carboidrato, né? Então, voltando, um jejum forçado por uma dieta de baixa ingestão calórica, portador de diabetes descompensado, por exemplo, onde ele pode ter bastante glicose no sangue, mas essa glicose não está disponível para fornecimento de energia. Então, nós poderíamos dizer que os portadores de diabetes comumente podem entrar em situações de gliconeogênese. Fome, por assim dizer, pessoas que não têm acesso à alimentação, moradores de rua, é uma população que é muito vulnerável para desenvolver gliconeogênese. E exercício. Né? O exercício também, por quê? Porque exercício por si só, para ele poder existir, nós precisamos fornecer energia. Então, muitas vezes, aquilo que nós temos de estoque, como glicogênio, dá conta desse exercício, mas é muito possível, é muito provável que a gente precise de outras fontes para fornecer energia durante, até mesmo depois do exercício físico. Então, tanto o jejum prolongado, como exercício, como fome, enfim, são situações em que a gente realiza gliconeogênese. Então, essa é a temática da aula de hoje. Então, esse mesmo gráfico que eu vi na aula passada, repito aqui, para poder todo mundo, a gente entender ele agora completo. Ao longo do dia, nós vamos ter a dieta pós-refeição, mas nosso foco vai ser a linha verde e a vermelha, não é? Pensando aqui, ó, assim que a gente acorda, o glicogênio já foi embora, entre aspas, assim, durante o sono, e aí durante o sono a gente começa a realizar a gliconeogênese, até o momento do café da manhã, por exemplo. Então, quando você acorda antes do café da manhã, é muito possível que você já esteja perdendo componentes do seu corpo para gerar glicose. Né? O que cessa ou diminui após a alimentação, porque aí quem vai fornecer glicose vai ser a dieta. Né? Então, para as pessoas que fazem, por exemplo, exercício físico em jejum, vão realizar a gliconeogênese com toda certeza, porque a gente já acorda fazendo gliconeogênese. Então, se você força o processo por exercício,
mais gliconeogênese você vai fazer. Quando você coloca o paciente num jejum muito prolongado, como um jejum intermitente, ou quando a pessoa não faz o lanche que você planeja entre uma refeição e outra, essa pessoa vai entrar também em gliconeogênese. E aí vocês vão entender quais são as questões negativas que tem por trás de realizar a gliconeogênese. Então, entenda que a gente faz por quê? Porque não tem mais, o glicogênio não está fornecendo, a dieta não está fornecendo, então a gente quebra as nossas fontes endógenas, né? Então, se o jejum for muito prolongado, o que a gente costuma dizer que 70% da glicose sanguínea seria do glicogênio nesse momento. Mas se for muito prolongado, esse processo pode ser invertido. E quem mantém a glicose nesse jejum muito prolongado vai ser a gliconeogênese. Com 70%, digamos assim, 30% do glicogênio. A gente poupa esse glicogênio e começa a produzir glicose a partir de outros componentes. É um processo que o corpo da gente tende a se acostumar, a se adaptar com o tempo. Sobretudo para aquelas pessoas que fazem dietas com baixa ingestão de carboidrato, jejum intermitente, dieta cetogênica. Então, é um processo que acontece bastante com essas pessoas. Os detalhes a gente pode ver na segunda unidade, porque a gente vai falar muito de gordura, né? Esse seria o foco. Onde é que ocorre gliconeogênese? Pode ocorrer em alguns tecidos, mas o destaque é o que a gente sempre vai falar, é que a gliconeogênese acontece no fígado. Então, o fígado é que é o responsável por fornecer glicose do glicogênio, mas também fornecer glicose por outros componentes. Por isso que a gente precisa cuidar bem do fígado. Então, toda a aula de hoje vai acontecer basicamente no fígado, né? E aí, quais são esses precursores não glicídicos que eu tanto falo, né? Quais são os componentes que a gente transforma em glicose para poder suprir as necessidades dos tecidos do nosso corpo. Então, são basicamente três componentes. A gente vai ter a alanina, que a alanina é um aminoácido, talvez seja um dos principais. É um aminoácido. A gente vai ver com detalhes na terceira unidade, porque é uma unidade só de proteína, mas você já conhece proteína e aminoácido, né? Então, situações de jejum, qualquer exemplo que a gente tinha, que eu já disse no início da aula, são situações que fazem a gente quebrar a proteína do nosso corpo, uma proteína intramuscular, como é colocado na figurinha, para que essa proteína gere aminoácidos. Esses aminoácidos, a exemplo da alanina, podem chegar no fígado e ser convertido em glicose. Então, a partir daqui, você já sabe que jejum muito prolongado, com todos os exemplos que eu disse até então, diabetes, exercício, pode fazer com que a gente perca nosso material proteico, né, perder massa magra, por exemplo, para gerar glicose, porque essa é a nossa necessidade. Lembram dos órgãos dependentes de glicose? Então, o nosso objetivo é fazer com que a glicose chegue a esses tecidos, então é necessário que se quebre proteína, né? Então, é uma parte que, digamos, que ninguém gostaria que acontecesse, sobretudo as pessoas que fazem exercício e tudo, mas é impossível a gente fugir desse processo, né? Então, ainda mais se você faz um jejum muito prolongado e não segue o que o seu nutricionista recomendou. Além disso, nós temos o lactato. Vocês também já conhecem o lactato. Lactato produzido pelas hemácias, produzidos pelo músculo em atividade. Lembram que na aula de fermentação a gente viu que lactato sai do músculo, vai para o fígado e o fígado converte em glicose. É exatamente isso que a gente vai ver hoje, como é que isso acontece. Entendeu? Então, lactato não é glicose, não é glicídio. Por último, é o glicerol. Glicerol, onde é que a gente encontra glicerol? Glicerol faz parte do triglicerídeo. Vocês também já conhecem, a gente falou isso na aula de frutose também. Então, quando a gente está no jejum, exercício, enfim, nos mesmos exemplos, a gente também queima gordura. Então, a gente pega aquele glicerol não é gordura, glicerol compõe o triglicerídeo. Então, esse glicerol pode ser convertido em glicose. Então, o nosso corpo vai converter glicerol, lactato e alanina em componentes glicídicos, né? Vai converter em glicose, liberar para o sangue, os tecidos utilizarem essa glicose. Então, qualquer uma das situações que a gente está conversando hoje são situações em que a gente vai ter esse tipo de processo, ou vai realizar de forma predominante essa rota metabólica. Então, vamos
ver como é que cada um deles, porque aí o que é que acontece? A gente não tem uma rota assim de alanina gerar glicose, lactato gerar glicose. A gente tem a via glicolítica. Então, nós vamos ter etapas iniciais de metabolismo de cada um dos três, que a gente vai ver agora. Vamos convergir todo mundo para piruvato, ou para via glicolítica, né? E aí depois a gente vai tentar fazer o processo inverso, que é de piruvato até chegar em glicose. Esse é o carro-chefe assim, da aula, né? Então, a gente já viu as aplicações, vimos os percussores, vamos para as reações, que é a parte mais interessante da aula. E a gente vai precisar bastante da via glicolítica e até mesmo do ciclo de Krebs. Começando, então, pela alanina, né? Então, situações de jejum prolongado, de atividade física, qualquer exemplo daquele que eu dei, vai fazer as proteínas liberarem aminoácidos e os aminoácidos serem metabolizados, não é? Então, o que é que acontece? A alanina, como está colocado aqui, é um componente nitrogenado, claro, vocês sabem disso, e a gente não vê componente nitrogenado em nenhum dos. Deixa eu botar outro fone para o áudio ficar bom. A gente não vai ter em nenhum dos outros componentes dessas rotas que a gente viu, tem nitrogênio, né? Então, esse nitrogênio vai precisar ser retirado. Os detalhes nós vamos ver na terceira unidade, nome de enzima, enfim. O que vocês precisam saber é que esse nitrogênio será retirado, será transferido para uma outra molécula. E aí o que sobra, que é esse esqueleto preto aqui, ó, de carbono, é exatamente o piruvato. Ou seja, a gente pode converter piruvato em alanina em piruvato, né? E aí é uma rota relativamente fácil e rápida. O fígado consegue fazer isso. Retira esse nitrogênio, esqueça o nitrogênio, a gente vai ver na terceira unidade. E o que sobra é piruvato, que vocês conhecem, né? Então, para a alanina é simples, né? Para o lactato, mesma figurinha que a gente viu. O lactato é produzido no músculo em condições de anaerobiose, ou em outros tecidos, né? Em condições de anaerobiose. Nós usamos muito o exemplo do músculo, né? Então, esse lactato vai sair do músculo, vai para o fígado, e no fígado será convertido também em piruvato. Quem nos trouxe esse melhor entendimento sobre o metabolismo de carboidratos, até mesmo entender um pouco como o diabetes se apresenta, se comporta, os seus mecanismos, foi esse casal, Gert Corey e Carl Corey. Eles, inclusive, ganharam o Nobel de Fisiologia e Medicina em 47, né, porque eles nos trouxeram informações super importantes sobre o metabolismo de carboidratos. Eles nos ajudaram, né, a entender que o corpo, vejam só, o corpo armazena glicose nas células musculares como glicogênio, vocês já sabem disso, né? Envia-o para o fígado, ou seja, pega esse componente na forma de lactato, envia para o fígado. Então, assim, a gente já sabe que glicogênio pode gerar lactato, e aí eles dizem que lactato vai ser enviado para o fígado, e depois o fígado envia de volta para o músculo na forma de glicose. Ou seja, a gente começa a entender que o lactato é convertido a glicose no fígado, volta para o músculo, do músculo gera lactato e lactato volta para o músculo. Ou seja, é um ciclo, e esse ciclo é conhecido como ciclo de Corey por causa disso, ou o ciclo do ácido lático, não é? Aqui está o esquema que vocês fica muito simples de entender. A gente tinha visto, ó, glicose em fermentação gera lactato no músculo, vai para o sangue, do sangue chega no fígado e o lactato é convertido em piruvato e de piruvato a glicose. Ou seja, lactato até glicose é um processo de gliconeogênese, que é o que a gente vai ver aqui, não é? Assim como a alanina também vai até piruvato. Então, como é que isso acontece? Pela mesma enzima que vocês conhecem, a lactato desidrogenase, que é uma enzima que faz o processo de piruvato a lactato e lactato a piruvato. Né? É uma reação reversível. A gente tinha visto ela no músculo, convertendo a lactato. Né? Aqui a gente vai ter o lactato sendo convertido em piruvato nessa situação de jejum, nessa situação de gliconeogênese. Né? E também a célula diferente, que seria
a célula hepática. Então, é uma reação que vocês já conhecem, só que assim, é o processo inverso, né? Lactato sendo convertido em piruvato, ou seja, a gente gerando NADH e não NAD+. Por último, o glicerol. Então, quando estamos numa situação como essa, e a gente vai quebrar proteína, vai quebrar gordura também, né? E aí o que acontece? Triglicerídeo é a forma de gordura que a gente estoca. O ácido graxo vai ser utilizado para a produção de energia, e nós vamos ver isso na segunda unidade, não se preocupem com isso agora. E o glicerol, que é esse componente aqui, ó, de 3 carbonos, esse 1, 2, 3, tá vendo? Esse glicerol aqui é que será utilizado no fígado para a gliconeogênese. Né? O glicerol não é convertido diretamente a piruvato, ele fica lá no meio da via glicolítica. Nós tínhamos visto algo na aula de frutose. Então, o glicerol será fosforilado e convertido em dihidroxacetona fosfato. Ou seja, o glicerol entra na metade da via glicolítica. Então, nós temos a alanina transformando em piruvato, lactato transformando em piruvato, aí de piruvato até glicose, o glicerol entra no meio. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar converter esse piruvato, que é o eixo comum de alanina e lactato, e vamos subir até a glicose. Né? E aí vocês devem se lembrar que na via glicolítica existiam 3 reações irreversíveis. Ou seja, a gente não consegue simplesmente subir de piruvato até glicose. A gente vai ter que ter um caminho alternativo, já que a reação é irreversível. A enzima não faz o contrário. Que é isso que a gente vai entender a partir de agora. Né? E aí a via glicolítica, como eu tinha dito. Né? Então, vamos partir dessas reações e como elas são reguladas. Né? A começar na mitocôndria. Né? Então, vamos lá. Todo mundo chegou até piruvato, digamos. O piruvato entra na mitocôndria. E o caminho que a gente conhecia era piruvato com ou piruvato sendo convertido em acetil, coenzima A, para poder gerar o ciclo de Krebs. Nesse caso, no fígado, esse não é o objetivo, porque jejum prolongado, exercício, o fígado não quer isso, o fígado ele precisa, na verdade, ele está sendo ordenado a gerar glicose para alimentar os tecidos dependentes de glicose. Então, o piruvato, nessa situação, quando entra na mitocôndria, ele não segue o caminho que a gente conhece, ele vai para outro caminho, que seria a gente carboxilar o piruvato, ou seja, a gente adicionar CO2 ao piruvato. Aqui nós temos o piruvato, ele recebe o CO2, ó, e, consequentemente, se transforma em oxaloacetato. Oxaloacetato é do ciclo de Krebs, você já conhece. A enzima que faz isso é uma carboxilase, claro, adiciona um CO2. Piruvato carboxilase. Né? Então, nós tínhamos antes a piruvato desidrogenase, que tinha relação com acetil, ciclo de Krebs, e agora nós temos uma outra enzima chamada piruvato carboxilase. Por que que transforma em oxaloacetato? Porque, se vocês lembrarem da via glicolítica, o finalzinho, no finalzinho nós vamos ter fosfenol piruvato sendo convertido em piruvato. É uma reação realizada pela piruvato sinase, é uma reação irreversível. Então, piruvato não consegue chegar a fosfenol. Por isso que entrou na mitocôndria, será convertido em oxaloacetato. Por quê? Porque nós temos uma enzima que converte oxaloacetato em fosfenolpiruvato. Então, é um caminho, é uma esperteza do nosso metabolismo. Né? E é por isso que ele precisou entrar na mitocôndria e ser convertido. Ok? Aí, ó, na mitocôndria, como é que esse oxalacetato sai da mitocôndria e vai para o citosol? Porque a via glicolítica está no citosol, certo? Então, a gente tem uma pequena dificuldade. Essa dificuldade nós não conseguimos transportar o oxalacetato para fora da mitocôndria. Mas a gente consegue tirar o malato que está no ciclo de Krebs, vocês retornem na aula, o malato consegue sair da mitocôndria. Aí o que é que nós fazemos?
Já que o malato consegue sair, nós vamos pegar esse oxaloacetato, transformar em malato, como está colocado aqui na figura. Ó. O oxaloacetato é transformado em malato e o malato sai da mitocôndria. Quando o malato sair da mitocôndria, ele volta a ser oxaloacetato. Então, foi só um passe, um ticket, foi uma esperteza aí para o oxaloacetato conseguir sair. Então, para isso, ele precisa da enzima, que a gente já conhece também, que é a malato desidrogenase. Então, ó, converte em malato, aí existe a mitocondrial e a citosólica, que ela faz o mesmo processo, digamos assim, de conversão um no outro. Então, ó, piruvato se transforma em oxalacetato, o oxalacetato precisa sair, não consegue, então ele sai na forma de malato. Essa é uma questão importante. Então, essas reações são reações que você já conhecia do ciclo de Krebs, né? Reação. A primeira, a gente tem um gasto de energia, né, para carboxilar, e aqui nós temos é o processo. No ciclo de Krebs, a gente tinha visto assim: produzia NADH. Como aqui a reação é o contrário, a gente vai produzir nada mais, é como se a gente estivesse queimando energia. Né? Digamos que é um esforço importante para o fígado fazer. Porque vocês poderiam pensar, está gastando energia numa situação de jejum, parece uma coisa controversa. Né? Mas a gente está falando de um órgão que tem a função de manter vivos outros órgãos, digamos assim, né? Em termos de fornecimento de glicose. Então, é entre aspas, um sacrifício que o fígado precisa fazer. Vocês vão entender depois que essa energia que o fígado tem para dar condições de realizar a gliconeogênese, que é um processo de gasto, né? Vem de outra coisa, vem de gordura, assim, sabe? Então, quando chegar na aula de gordura, nós vamos misturar com a de carboidrato. Por isso que é importante vocês entenderem carboidrato bem direitinho. Então, vamos continuar a história. Até o citosol, né? Então, quando chega no citosol, o oxalacetato pode ser convertido em fosfenolpiruvato. É uma enzima chamada de carboxicinase, digamos assim, né? Carboxicinase é uma enzima que fosforila o oxalacetato, como vocês estão vendo aqui, ó, comparando, a gente tem uma fosforilação, por isso que o nome é sinase. Não utiliza ATP, como a gente está acostumado, utiliza GTP. Mas para a gente é como se fosse a mesma coisa, né, do ponto de vista energético. Então, conseguimos vencer a primeira batalha, digamos, do piruvato ao fosfenolpiruvato. Foi esse arrudeio todinho, mas foi um arrudeio necessário para a gente poder chegar a fosfenol. Agora, de fosfenol até piruvato, é só fazer o processo contrário, digamos assim. Né? Então, aqui eu botei para comparar, para vocês lembrarem, a segunda etapa da via glicolítica. Né? Do lado esquerdo, via glicolítica. Ó. Gliceraldeído 3-fosfato, vai descendo, descendo, descendo até fosfenol, e fosfenol até piruvato. Então, percebam que ó, todo canto tem setinha dos dois lados, ou seja, são reações reversíveis. Quando são reversíveis, a enzima pode transformar os metabólitos um no outro, então a gente não precisa ter uma rota alternativa, não. Ela mesma faz o processo inverso. Agora percebam que, ó, de fosfenol para piruvato era irreversível. Então, a gente teve que fazer um processo à parte até chegar em fosfenol. Ou seja, converteu em oxalo, de oxalo para fosfenol. A gente acabou de ver isso, né? Então, agora a gente vai subindo. Ó. 2 fósforo, 3 fósforo, 3 bifósforo, até chegar em gliceraldeído 3-fosfato e subindo, né? Continuando. A gente vai ter, né, de gliceraldeído 3-fosfato, ele vai se juntar com o hidroxiacetona-fosfato e vai produzir frutose 1,6-bifosfato. Você já conhece, né? Aí o que acontece? Aqui é uma etapa irreversível, que é uma sinase, lembram? E aí, já que é irreversível, a gente precisa de uma outra enzima. Agora, a partir daqui é fácil, porque a sinase é uma enzima que fosforila, vocês conhecem. E a fosfatase é uma enzima que retira fosfato. Então, a gente tem uma fosfatase nessa etapa. Retirou o grupo fosfato. Ou seja, converteu frutose 1,6, que tinha 2,
para a frutose 6, que só tem um fosfato. Entendem? Fosfatase, hidrólise, quebra e liberação desse fosfato. Aí, ó, de frutose 6 sobe para glicose 6, tranquila, é a mesma enzima, né, que é a isomerase. E aí aqui, ó, nós temos novamente a história de uma reação irreversível, que vocês já conhecem, a gente viu isso na aula de glicogênio, né? Então, no fígado, lembra que é o fígado, mesma situação. O fígado tem uma enzima chamada fosfatase, que retira glicose 6 e transforma em glicose. Por que é que tem que transformar em glicose? Porque é ela que consegue sair da célula. Os componentes fosforilados não conseguem. Então, chegou em glicose livre, o fígado agora joga essa glicose no sangue, dessa glicose no sangue vai para o cérebro, vai para o músculo, vai para qualquer tecido que esteja precisando de glicose, imaginando aí nessa situação de grande jejum, né? A enzima última, a importante, assim, que retira, vocês, é a mesma imagem da aula de glicogênio, que está lá no retículo, é uma exclusividade do fígado, fazendo com que essa glicose seja liberada. Então, o fígado tem essa habilidade de produzir glicose. Vejam, produziu glicose a partir de lactato, a partir de alanina, a partir de glicerol, né, utilizando esse caminho. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, né? E agora sim, regulação. Como é que essa via é regulada, né? Como é que o fígado faz via glicolítica e gliconeogênese ao mesmo tempo? Né? Elas têm propostas e objetivos opostos, diferentes. Então, elas precisam ser reguladas de forma recíproca. Então, o fígado não pode ficar fazendo glicose a piruvata ao mesmo tempo de piruvata a glicose, ou na mesma proporção, ou na mesma força, digamos assim, ou caminho de rota. Então, a gente precisa ter, digamos, essa forma regulada de maneira recíproca, né, como está colocado aqui na imagem. O ADP, por exemplo, é um componente que diz que a sala tem pouca energia, né? Então, geralmente, ele estimula a via glicolítica, por exemplo, assim como a AMP. No caso daqui, ele vai inibir a gliconeogênese, né? E assim, como vocês veem aqui, o AMP e tal, e assim por diante. É assim que a gente consegue fazer essa, digamos que essa regulação. O importante para vocês é terem noção de como o processo acontece, é importante, mas, sobretudo, qual o contexto que está acontecendo. Então, você tenta juntar a aula de glicogênio com gliconeogênese para entender essa relação interórgãos, músculo, fígado, cérebro, como é que isso acontece nos estados de jejum, como é que isso acontece nos estados alimentados, porque é entendendo esse processo que vai fazer vocês entenderem melhor como planejar uma dieta para um paciente, por que não podemos ficar tanto tempo em jejum, ou se é uma pessoa que tem que ficar em jejum, quais são as consequências que você já sabe que vai acontecer, e assim por diante. Então, quando for no momento síncrono, a gente possa tirar essas dúvidas de vocês, e outras, né, caso apareçam. E aí existe uma questão importante, que aqui só vai como curiosidade, não é algo que eu fico cobrando não na disciplina, né, que tem tudo a ver com gliconeogênese, que seria por que o etanol pode causar hipoglicemia. E aí a gente lembrando dos colegas que passam mal, que tomam soro está glicosado e a pessoa consegue voltar ao senso, digamos assim, né? Então o álcool tem a habilidade, não a habilidade, não é do álcool, mas assim, o metabolismo do álcool no nosso corpo consegue fazer com que a gente entre em hipoglicemia por inibir a gliconeogênese. Então, o álcool provoca esse efeito na gente, né? Então, isso acontece quando a gente começa a entender o próprio metabolismo do álcool. Deixa eu ir devagarinho aqui. Então, o etanol pode ser metabolizado no nosso corpo, e aí o fígado metaboliza o etanol produzindo acetato, ou seja, ele vai transformar o etanol em acetaldeído, depois do acetaldeído em acetato. O que a gente consegue entender dessa rota de metabolismo do álcool é que ele produz NADH. Quando a gente metaboliza o álcool, a gente produz NADH, né? E esse NADH, ele faz com que provoque, na verdade, um acúmulo de NADH na célula, e o NADH,
ele entra como um inibidor das enzimas da gliconeogênese, né? Então, se a gente for olhar a gliconeogênese agora no parâmetro inteiro, é bom que a gente revise, né? Nessa imagem. Ó, nessa imagem, a gente tem aqui, ó, alanina, lactato gerando piruvato. Foi assim que a gente viu, né? Piruvato entra na mitocôndria, gera oxalacetato, mas o oxalacetato não sai. Então, o oxalacetato transforma em malato, de malato, malato sai da mitocôndria, volta ao oxalacetato, né? Aí aqui acontece, o oxalacetato se transforma em fosfenolpiruvato e vai até glicose por um caminho simples que a gente viu agora no finalzinho. Esse é o arrodeio todo que a gente faz. Percebam que na gliconeogênese, a gente tem um processo que é dependente de quê? De NADH, né? Como você, e de nada mais. Então, a gente tem nessas setinhas que eu estou colocando aqui como destaque, das etapas mais assim, importantes, principalmente essa, por isso, que é no citosol, digamos. É uma etapa que, ó, malato só é convertido em oxalacetato se tiver nada mais, né? Do mesmo jeito que lactato, lembre que uma pessoa que está alcoolizada, que não comeu, por exemplo, deve estar em jejum, consequentemente realizando gliconeogênese, né? Então, esse lactato só é convertido em piruvato se tiver nada mais. Aqui, ó, malato só é convertido se tiver nada mais. Então, quando a gente metaboliza o álcool, volta aqui, viu? A gente não vai ter nada mais, a gente vai ter NADH. Então, volta lá. Se a gente vai ter NADH, o sentido da reação está mais para o contrário. Você está forçando oxalacetato a malato. Está forçando o piruvato a lactato. E não o contrário, que é o que a gente precisa. Então, digamos, é como se a gente não conseguisse realizar a gliconeogênese de maneira adequada. E dessa maneira a gente pode entrar em hipoglicemia, em quadros de intoxicação alcoólica. É o que é esperado. Então, para vocês entenderem, né, o que de fato acontece, usei como exemplo para a gente ver como a gliconeogênese pode ser importante para essas situações. Então, esse quadro é ótimo para vocês estudarem. Tentem fazer esses tipos de mapa, esses esquemas, porque aí vocês vão conectando as vias. O que às vezes parece muito confuso, de fato não é. É só uma questão de vocês organizarem na cabeça de vocês, o exemplo que foi dado na aula, situação alimentada, situação de jejum, como é que a gente faz com esses carboidratos. Então, é você juntar o P1 com o P2, né, nesses planos, nesses esquemas de estudo. Os nomes das enzimas, decorar as enzimas, a ideia não é essa. Mas vocês vejam que a gente conversa e repete tanto que vai ficando mais comum para a gente o nome delas, né? E é interessante que vocês tenham essa intimidade com as enzimas, intimidade com as rotas, porque é um processo crescente de aprendizado. Bom, sobre gliconeogênese, eu acredito que seja isso. Tentem estudar, qualquer dúvida, a gente converse, eu tiro e esclareço todos.